Bom dia, pessoal. Tudo bem? Na última aula, nós falamos sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Razões que são essas: seno, cosseno e tangente. Tá? Além disso, calculamos o valor do seno, do cosseno e da tangente para três ângulos que chama de ângulos notáveis, que são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Na aula de hoje, nós vamos resolver exercícios que vão utilizar todo esse conhecimento que nós discutimos na última hora. Bora lá? Para começar, eu gostaria só de relembrar, tá? Fazer um breve resumo aqui sobre essas três razões trigonométricas. Então, dado um triângulo qualquer, em um ângulo de referência que eu chamei de alfa, tá? Para esse ângulo específico, ou para o vértice desse ângulo, tá? Eu vou ter três elementos aqui nesse triângulo retângulo. O primeiro deles, que é a hipotenusa, sempre se opõe ao ângulo de 90 graus. Eu vou ter o cateto oposto ao ângulo alfa e vou ter o cateto adjacente em relação a alfa. Tá? Se eu mudo o ângulo aqui, esses catetos se invertem, tá? São sobrenomes desses catetos. Bom, quais são as três razões trigonométricas que nós estudamos? O seno, que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o cateto oposto dividido pela hipotenusa foi chamado de seno. A gente tem o cosseno, que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E nós temos a tangente, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Tá? Nós vamos utilizar essas três razões trigonométricas para resolver alguns exercícios. Para finalizar, eu preciso decorar essa tabela, tá? Porque nós já vimos que existe uma grande tabela com valores para seno, cosseno e tangente para diversos ângulos, né? Vão de 1 a 89 ou de 0 a 90, como queira. Tá? Cada livro aborda de um jeito. E aí, pessoal, para vários desses ângulos, a gente não decora o valor do seno, cosseno e tangente. A gente consulta, tá? Geralmente, no enunciado vem apresentado essa informação. Já os ângulos de 30, 45, 60, vocês vão ter que decorar. Uma das estratégias para decorar é, eu copio a tabela desse jeito, ordem crescente, tá? Dos valores do ângulo 30, 45, 60, e aqui seno, cosseno e tangente. Bom, para representar as duas primeiras linhas, eu tenho uma regrinha, né? Eu coloco assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1, tá? Agora, a tangente, ela vai ser diferente. Então, eu faço assim, eu divido o seno pelo cosseno, e isso vai ser provado futuramente para vocês por que tangente é igual a seno sobre cosseno, tá? Por enquanto, vocês vão acreditar nisso. Então, se eu dividir essa razão por essa razão aqui, eu vou simplificar o 2 com 2, vai sobrar 1 sobre raiz de 3, que, de forma racionalizada, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Quando eu divido aqui, ó, esse valor por esse, como os valores são iguais, a resposta é 1. E ao dividir esse valor do seno pelo cosseno, eu corto 2 com 2, sobra raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Tá? Pessoal, se vocês procurarem aí, é muito provável que vocês achem uma musiquinha, né? Antigamente era uma musiquinha com uma música da Xuxa, não sei se era Hilari Larie, que eles cantavam para decorar essa sequência. Se bobear, vocês acham até um TikTok aí com essa... uma forma de decorar essa tabelinha, tá? Eu, particularmente, não vou dar esse vexame aqui, não. Mesmo porque eu não sei, nunca decorei essas musiquinhas. Mas eu aconselho vocês a até procurarem, primeiro para rir um pouquinho, depois para decorar de forma mais fácil, tá? Então, a proposta é fazer uns 3 exercícios. 3, 7 e 10, tá? O 10 aqui ele tem mais letras, ele vai até a letra E. Então, isso vai tomar todo o tempo da aula de vocês. Bora lá? Então, tentem fazer, dê um pause aí no vídeo, tentem fazer e após essa tentativa, né, com sucesso ou não, assistam o vídeo para ver a correção. Caso perceba algum erro, que vocês mesmo consigam corrigir, ótimo, você está entendendo o processo aí desse conteúdo, né, desse assunto. Caso vocês, mesmo após a resolução, não consigam entender, na próxima aula é só me avisar que eu resolvo novamente com vocês, ok? Bom, considerando que vocês já fizeram, né, as anotações aí, vão para o resultado. Então, determine os valores de A, seno de B, cosseno de B e tangente de B no triângulo a seguir.
Bom, aqui a gente tem um ângulo de destaque beta, eu falei B, mas é beta, desculpa, pessoal. Então, eu quero calcular o seno, cosseno e tangente de beta. Para isso, eu preciso das 3 medidas, e eu não tenho as 3 medidas. Aí você pode ficar doido para calcular o seno, cosseno e tangente, mas aqui eu tenho dois valores desconhecidos. Na verdade, eu tenho um valor desconhecido, né, que aparece em 2 segmentos distintos. Então, primeiramente, eu vou usar um assunto que não é trigonometria, mas sim o teorema de Pitágoras. Tá? A hipotenusa é A, então, ó, A ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado mais raiz de 15 ao quadrado. Lembrando que isso é um produto notável, vai ser gerado, né, daqui, desse produto notável, A ao quadrado menos 6A mais 9, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No caso da raiz de 15, eu posso passar esse expoente para dentro, fica 15 ao quadrado, e 15 ao quadrado, 225, e a raiz é 15. Tá? Bom, para facilitar a nossa vida, ó, corto A ao quadrado com A ao quadrado, passa a ter uma equação de primeiro grau, passo 6 para a esquerda e somo 9 com 15, tá? Que dá 24, 6 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, A igual a 4. Se A igual a 4, tá? O A menos 3 é igual a 1, e aí eu tenho, em relação a beta, a minha hipotenusa, o meu cateto oposto, e o raiz de 15 vai ser meu cateto adjacente. Baseado nisso, e vocês tendo decorado a fórmula, por exemplo, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto é 1, hipotenusa é 4, a resposta é 1 sobre 4. Tá? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente raiz de 15, a hipotenusa é 4, então raiz de 15 sobre 4. Para finalizar, a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, 1 sobre raiz de 15. Lembrando sempre que, toda vez que eu tiver um radical no denominador, eu vou racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 15 sobre raiz de 15. 1 vezes raiz de 15 é raiz de 15. E raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 15 é igual a 15. Tá? Lembrando que eu conservo o radical, fica uma raiz quadrada, eu multiplico 15 vezes 15, que é 225. Mas eu extraio a raiz, acho 15. Ok? Então, aqui a gente finalizou essa questão aqui. Obviamente, você tem que ter decorado essas fórmulas aqui. Questão 7. A subida de uma montanha-russa em um parque de diversão tem 32 metros de comprimento. Quando o carrinho atinge a parte mais alta da subida, ele está a 18 metros de altura em relação ao solo. Faça um desenho para representar a situação e calcule o valor do seno do ângulo que a montanha-russa forma com o plano horizontal. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um desenho, tá? Esse AB aqui é a subida da montanha-russa, que é 32 metros de comprimento. Esse BC é a altura em relação ao solo, essa altura aqui, se a altura é 90 graus, tá? E o ângulo formado está aqui, ó. É esse daqui, com o solo, tá? Então, esse ângulo aí eu chamei de ângulo A. Eu tenho 32 metros de comprimento, que é o deslocamento aqui na subida da montanha-russa, e aqui eu tenho a altura. Lembrando que, em relação ao ângulo A, esse 32 aqui, esse AB é a hipotenusa, aqui eu tenho o cateto oposto. Como ele pediu para calcular o seno, tá? Seno é a razão entre o cateto oposto e hipotenusa, eu tenho o cateto oposto, tenho hipotenusa. Então, eu calculo a razão entre 18 e 32, simplifico por 2, acho 9/16, e acabou. Professor, e se ele tivesse pedido o cosseno? Aí você teria que aplicar o teorema de Pitágoras aqui, tá? Para achar essa medida de AC e depois subdividir, né? Esse AC por 32. Ok? Continuando, a gente vai para a questão 10. Observe que eu vou ter sempre um ângulo de destaque, tá? Então, nesse caso aqui, para calcular o valor de x, meu ângulo de referência é o 60. Então, em relação a 60, eu vou definir que 25 é hipotenusa e x é cateto adjacente. Eu sempre vou me preocupar com o que eu tenho e o que eu quero. Eu quero achar esse valor desconhecido e eu tenho essa informação aqui. A partir disso, eu sei que a fórmula, né, ou a razão trigonométrica que relaciona hipotenusa e cateto adjacente é o cosseno. Então, vou trabalhar com cosseno de 60. Tá? Cosseno de 60 é a razão entre o cateto adjacente e hipotenusa. O cosseno de 60, lá naquela tabelinha lá que a gente fez, ele vale meio. E o cateto adjacente vale x e a hipotenusa vale 25. Ou seja, eu tenho uma proporção. Multiplicando cruzado, 2 vezes x, 2x, e 1 vezes 25, 25. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Resultado, 12,5. Observe que não tem unidade de comprimento aqui. Se você quiser colocar assim, o C para representar a unidade de comprimento, fica algo mais formal. Tá? Letra B. Aqui falhou aqui, tá, pessoal? Apareceu uma setinha aqui que era para aparecer mais para o final. Mas não tem problema. Então, olha só, eu quero descobrir o valor de x e quero descobrir e tem o valor de 5. Então, eu vou trabalhar com essas duas medidas. Em relação ao ângulo de 45,
o x é a hipotenusa e o 5 é o cateto adjacente. Então, novamente, eu vou usar quem? Cosseno, tá? Então, cosseno de 45 graus, que é o meu ângulo de referência, é a razão entre cateto adjacente e hipotenusa. Então, cosseno de 45 graus naquela tabela é raiz de 2 sobre 2. Eu tenho o cateto adjacente, que é 5, e a hipotenusa, que é x. Multiplicando cruzado, eu vou ter raiz de 2 vezes x é igual a 10, que é 2 vezes 5. O raiz de 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. De novo, eu não tenho uma raiz quadrada aqui, então vou ter que racionalizar. E aí eu vou multiplicar 10 vezes raiz de 2, que é 10 raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2, tá? Aqui eu coloquei 4, mas vai ser 2. Após fazer isso, eu posso dividir o 10 por 2 e achar a resposta 5 raiz de 2. Ok? Letra C. Novamente, eu não acertei aqui, né? Não conferi, mas não tem problema, não vai atrapalhar em nada. Em relação a esse ângulo X aqui, ó, tá? E nesse caso é ele que eu quero descobrir, eu tenho o 10 e o 10 raiz de 3. Tá? O 10 é o cateto oposto e o 10 raiz de 3 é o cateto adjacente. A razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então, vou pôr tudo de uma vez aqui. Por isso que é importante, pessoal, decorar as fórmulas, porque na hora que eu descobrir os elementos que eu tenho e o que eu quero, ou nesse caso que eu tenho e o que eu tenho aqui, eu tenho como definir qual é a razão trigonométrica que eu vou usar. Tá? Bom, aí no caso do cateto oposto, eu usei o 10, no cateto adjacente eu usei 10 raiz de 3, eu posso simplificar esse 10 com esse 10, vai sobrar 1 em cima e raiz de 3 embaixo, vou racionalizar. De novo, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, mas raiz de 9 é 3. Pessoal, como que eu saio disso aqui? Existe em algumas calculadoras uma função chamada arco tangente. É ela que, se você jogar isso, a calculadora vai te dar a resposta. Aquelas calculadoras científicas que têm essa função, tá? Nesse caso aqui em particular, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raio onde não tem 1, e vou procurar na última linha lá que está escrito tangente, começa lá assim, tangente de, vou usar o fósforo, 30, 45 e 60. Tá? Aqui é raiz de 3 sobre 3, aqui é 1, aqui é raiz de 3. Então, lá naquela tabelinha, eu localizo o valor da tangente que dá raiz de 3 sobre 3. E aí, a resposta é esse ângulo aqui, ó. Ok? Letra D, eu tenho um ângulo de 60 agora em destaque, eu quero calcular x. Em relação a 60, o x é cateto oposto e o 10 é o cateto adjacente. Quem relaciona cateto oposto e cateto adjacente, novamente, é a tangente, tá? Então, a tangente de 60 é a razão entre cateto oposto e cateto adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3, posso colocar raiz de 3 sobre 1, é igual ao cateto oposto, que é 10, e o cateto oposto, que é x, cateto adjacente, que é 10. Multiplicando cruzado, 1 vezes x é x, e 10 vezes raiz de 3 é 10 raiz de 3. Acabou, não tem mais o que fazer, tá? Para finalizar, eu tenho um ângulo de 60, em relação a 60, o cateto oposto, o x é o cateto oposto, e o 4 é cateto adjacente. Novamente, é tangente, né? Vocês perceberam que o erro na ordem está igual a todos os slides que eu usei de tangente, porque foi um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Aqui, a tangente de 60, novamente, é raiz de 3 sobre 1, o cateto oposto é 4, e o cateto adjacente, o cateto oposto é x, o cateto adjacente é 4. Eu vou multiplicar cruzado, x vezes 1 é x, raiz de 3 vezes 4 é 4 raiz de 3. Beleza? Espero que tenham compreendido a proposta dos exercícios. Caso tenha dúvida, na próxima aula estarei disposto a esclarecer para vocês. E ficamos assim. Ah, não, perdão, pessoal. Não estou despedindo de hora errada. Eu falei que era até a letra E, tá? Olha aí, ó, o erro do vídeo, né? Se eu soubesse editar vídeo, eu ia colocar aqueles erros lá de gravação. Mas vamos lá. Para finalizar agora de vez, que agora eu tenho certeza que vai até a letra E, tá? Em relação a esse ângulo aqui, que é o ângulo de destaque, eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente nos lembra quem? Tangente. Então, nesse caso aqui, ó, a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. No caso, os dois são 12, 12 dividido por 12 é 1. O ângulo que tem a tangente igual a 12 é um ângulo de 45 graus. Fechado? Pessoal, eu já falei essa frase em algumas aulas minhas, mas, obviamente, nunca de forma como foi falada por ele, tá? Então, resolvi copiar aqui a frase para que vocês entendam o que eu quis dizer na aula, tá?
É a frase de Mário Sérgio Cortella. Vocês já escutaram eu tentando falar, mas nunca falei exatamente desse jeito. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhor para fazer melhor ainda. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e tenham um excelente dia, tá, pessoal? Até a próxima aula, tchau, tchau.